outro aqui. Teste. Ok. Teste. Boa noite a todos. Hoje é uma noite muito especial, principalmente na vida da doutora Maria José, e tenho absoluta certeza que a presença de vocês está tornando essa noite mais especial ainda. E a gente não consegue viver um momento feliz se não tiver os amigos próximos, né? E nós agradecemos porque você escolheu estar aqui hoje. Muito obrigado por terem vindo. Eu tenho certeza que nós passaremos momentos bem agradáveis aqui. Nós costumamos também pedir a presença de Deus. Do jeito que vocês estão, nós vamos orar e pedir a presença de Deus, tá bom? Querido Deus, nosso mestre, nós estamos muito felizes porque hoje a Maria José tem uma grande conquista em sua vida. E se ela aconteceu é porque o Senhor fez parte dessa história. Muito obrigada por essa experiência, muito obrigada porque estamos aqui e queremos que o Senhor também esteja aqui com a gente. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Eu percebi que eu acho que eu estudei muito e já vivi muito. Tem gente do colégio, tem gente da faculdade, tem gente da residência, tem gente do hospital, tem gente da igreja. Nós somos uma grande família. E hoje eu vou falar sobre isso. Eu acho que a pior coisa que tem nessa terra é a gente pensar em se separar. É a gente pensar em desaparecer. Porque, às vezes, as pessoas que a gente ama desaparecem, somem. Isso é uma coisa muito ruim. Mas eu não vou falar sobre morte. Eu vou falar sobre vida e a vida que aconteceu em mim quando eu encontrei um Deus que é um Deus que deixou uma carta de amor para nós, que conta o princípio e o fim e que nos dá uma esperança enorme. Vocês viram que passaram alguns slides sobre salvação. E às vezes as pessoas me falam, mas ser salvo do quê? Eu não fiz nada. Na realidade, a gente precisa de Deus, porque Ele é o doador da vida. E por Ele você resgata a vida. E no meu caso, eu descobri Jesus. Jesus é o doador da vida, Ele venceu a morte. E Ele busca cada um de nós continuamente, o tempo todo. E a minha experiência foi assim, desde criança. Eu sempre fui uma criança tímida, gostava muito de esporte, mas muito quietinha. Minha mãe, às vezes, até se preocupava que eu gostava de músicas tristes. Ela tinha medo que eu ficasse deprimida. Mas eu tive uma experiência muito interessante com Deus. E eu resolvi escrever esse livro, e, na realidade, esse livro é dedicado para uma coisa muito linda que se chama Lia. A Lia é a minha sobrinha neta. Eu dediquei o livro a ela, porque quando eu peguei a Lia a primeira vez nos meus braços, senti o coraçãozinho dela batendo perto do meu, eu quis ficar com ela para sempre. E, na realidade, daqui 30 anos, provavelmente, eu não estarei aqui. A Lia, se Deus quiser, estará. E eu não. Mas o Deus nos dá uma experiência tão linda que é a eternidade com Ele. Por isso que eu dediquei esse livro para a pequenina Lia. E eu tentei que esse livro fosse publicado pela casa publicadora, mas eles estavam com um excesso de livros para publicação, e eu acabei escrevendo esse livro com uma pessoa chamada Rodrigo, que é da Ideia Editora, e ele não escreve livros sobre Deus. E eu falei para ele, é um livro sobre Jesus. E aí ele falou, pode mandar, eu quero ler. E eu gostei que quando ele leu, ele gostou do livro, e eu convidei o Rodrigo para ser a pessoa que escreveu a carta do editor para a autora. Depois, quando vocês tiverem o livro, vocês vão ler algumas coisas que ele colocou, e me emocionou muito, porque realmente eu consegui atingir o coração dele. No convite está escrito que eu sou uma médica com um grande sucesso profissional.
Eu achei interessante isso, uma médica com sucesso profissional. E eu considero que sucesso é quando você faz as coisas de forma coerente e quando você é feliz naquilo que você faz. Eu tenho pessoas que me inspiram nisso, estão até presentes aqui. E quando eu terminei de escrever o livro, eu li, ele é baseado nas lições da Escola Sabatina de 2011 e na minha experiência de vida. Fala da justificação, da santificação e da glorificação, que é uma coisa teológica, isso não vem ao caso agora. Mas eu fiquei preocupada e eu pedi para o pastor, que é o meu pastor atual, pastor Brenha, para ele escrever o prefácio. E também pedi para que ele corrigisse a obra, principalmente do ponto de vista teológico. E ele fez isso com todo carinho. E eu gostaria de entregar para o senhor um livro. A primeira pessoa que eu quero homenagear nesse momento é o pastor Brenha, Elias Brenha. Obrigada por participar deste livro e obrigada por participar da minha vida. Com muita admiração. Muito obrigado. Muito obrigado. Na verdade, eu já participei de algumas coisas muito especiais no meu ministério. Eu tenho, ao longo da minha vida, 30 anos de trabalho. Não parece, né? Sou um garotão ainda, mas são 30 anos de estrada. 30 anos onde Deus tem me concedido assim muitos privilégios no meu ministério. Mas eu me lembro o dia em que Maria José me convidou para almoçarmos juntos e disse do projeto que ela tinha, não é? E me entregou um manuscrito. Era muito grande, né, Maria José? Era muita coisa assim, e eu disse, pode ficar tranquila que eu vou ler com todo carinho. E cada página que eu lia daquele manuscrito me impressionou bastante, porque eu vivo da leitura e leio muito, mas é diferente você fazer a leitura de alguma coisa que, além de um conteúdo espiritual e teológico muito especial, ele tem uma história de vida. E, na verdade, eu não precisei de muitas palavras aqui para prefaciar o livro, porque o que você vai ler e vai ver neste livro é mais do que um conteúdo teológico, mas é uma história de uma vida, de alguém que realmente teve um encontro muito pessoal com Deus. Então, isso é muito fácil, e eu quero dizer que foi um prazer para mim, Maria José, poder participar desse projeto e receber com alegria este livro que, com certeza, estará entre os meus preferidos na minha prateleira, na minha biblioteca, e eu tenho certeza de que ele fará tudo aquilo que Deus entender ser necessário na vida das pessoas também. Amém. Parabéns. Obrigada, que Deus te abençoe. Amém. Então, Obrigada. Então, aí eu estava falando para vocês que eu sempre fui uma criança muito questionadora e a questão da morte sempre foi muito forte para mim. Eu, desde pequenininha, eu tinha um pouco de uma coisa horrível quando eu via alguém morrendo ou ouvia falar que alguém morreu. E eu busquei em muitos filósofos pré-socráticos, estudei muito, fiz muita coisa desde pequena. Eu lia livros que eram livros que os adultos liam, sempre numa busca. Estudei em colégio católico, onde me ensinaram a andar, ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu aprendi isso. E foi bom. Mas, com o tempo, eu fui buscando outras coisas. E fui buscando, inclusive, o budismo. Aqui sou eu recebendo a primeira comunhão, no Colégio São José, com todo aquele ritual bonito, um ritual delicado, e que me conduziu para os caminhos. Só que, num determinado momento, quando eu estava no budismo, eu resolvi que eu iria para a Índia. Porque no budismo, vocês sabem que tem que fazer uma meditação, relaxar. E eu achava que eu não estava naquela iluminação suficiente, que eu precisaria mais.
Então, eu resolvi ir para a Índia e para o Tibete, porque eu gostaria de ter essa iluminação. Mas eu ainda senti um certo desconforto, porque quando você medita, tem um determinado momento que a tua mente tem que cair num vazio e que dava um desconforto, porque esse vazio não é uma coisa gostosa, é uma coisa que dá um desconforto. Então, indo comprar a passagem para a Índia, quando eu passei em frente à Igreja Católica, eu tive um pensamento, foi muito rápido, e o pensamento era assim: na Índia, não consideram Jesus como Deus, como Salvador. Foi um pensamento muito rápido. E, em seguida, eu parei num semáforo e veio um aleijado na minha direção, um aleijado, que ele era um aleijado, mas era muito, muito defeituoso. Ele não tinha as duas pernas, ele balançava a cabeça de um jeito muito esquisito, não me olhava nos olhos. A esclerótica dele, que é o branquinho do olho, era muito branca, e ele era muito deformado. Eu nunca tinha visto aleijados naquela direção, naquele semáforo. E aí eu parei no semáforo, ele veio, logo tirei um dinheiro, entreguei para o aleijado, e ele abriu a bolsinha e me deu um livrinho, sem olhar nos meus olhos. E ele balançava muito a cabeça. Era uma figura estranha, não era um aleijado comum, não vendia nada. Ele me deu o livrinho, abriu o semáforo e eu passei. Quando cheguei no outro semáforo, eu abri e tinha essa frase: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Quando eu li essa frase, isso daí ficou forte para mim. Eu não fui comprar passagem. A moral da história era essa. Eu resolvi que eu não ia. Eu resolvi que eu ia seguir talvez isso, que era outra fase. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o coração. E eu já tinha encontrado uma amiga muito querida, chamada Márcia, que hoje não está aqui, mas que também já tinha uma outra amiga que eu conhecia e eu não sabia que era uma pessoa que frequentava esse templo. E quando eu contei essa história para essa pessoa, ela falou assim: eu não sei, esse aleijado, será que não era um anjo? Eu falei: eu acredito em anjo. Vocês sabem que cada um de nós tem um anjo. E um anjo muito poderoso. Aqui, por exemplo, nós estamos em dobro. Quando uma criança nasce, Deus manda um anjo para cuidar. E as crianças têm anjos, acho que até maiores, né? Porque eles correm tantos perigos. E aí, ela me perguntou se eu gostaria de estudar a Bíblia. Eu falei que sim. E então eu vim aqui no templo da Igreja Adventista do Sétimo Dia pela primeira vez. Nesse outro slide aqui, o anterior, tem uma frase do livro: Deus une as pessoas com fios invisíveis, cuja trama final leva-nos para mais perto dele. E a música que tocava quando eu entrei era uma música chamada O Senhor Está Aqui. Quando eu entrei, eu falei: o Senhor está aqui, Ele está lá, Ele está com meus sobrinhos no Canadá, Ele está com todo mundo, mas aqui é a casa dEle, aqui é o lugar que eu venho me encontrar com Ele para ouvir o que Ele tem para me dizer. E essa música me tocou e eu queria cantar junto com vocês. Ela é rápida. Se vocês souberem cantar em vozes, pode cantar, Merlin. É o próximo slide, por favor. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Vamos entoar louvores ao seu nome, vamos exaltar as suas maravilhas. Toda a terra e céu tem o seu louvor. Vamos adorar o grande Criador. O
Deus continuamente está em busca do ser humano, e Ele estava na minha busca. Deus está com todas as pessoas, eu entendi isso por meio da salvação. Deus não é adventista, Deus não é católico, Deus não é judeu, Deus é Deus. Ele tem um plano para cada pessoa. Essa divisão é uma divisão humana, e muitas vezes a gente tenta humanizar Deus. E quando eu vim para a igreja, eu assisti o culto, logo em seguida, uma pessoa sentou ao meu lado e me deu um livro. Era um livro incrível, chamado As Profecias do Apocalipse e o Terceiro Milênio. Vocês imaginem, uma pessoa que nunca leu a Bíblia recebe um livro sobre o Apocalipse. Normalmente as pessoas têm medo do Apocalipse, porque Hollywood se apropriou do Apocalipse e faz aqueles filmes horríveis que têm destruição. E o Apocalipse, na realidade, é um livro que ele fala da revelação de Jesus Cristo, que conta o fim desde o princípio, e o que vai acontecer com o ser humano, e essa batalha entre o bem e o mal, que é aquilo que nós vivemos, e a gente vê hoje, mesmo que não aconteça na nossa vida, é algo que está acontecendo aí fora. Bom, essa minha amiga, ela está aqui hoje, a Iraci, pode ficar aí, Iraci, querida, eu quero te entregar um livro também, porque eu não sei como que o Espírito Santo fez isso, mas você sentou perto de mim e me deu um livro que eu consegui ler em 6 horas. 6 horas, o livro do Alejandro Bulhon. Obrigada. Obrigada, querida. Deus. Obrigada. Boa noite. Eu sou grata a Deus por ter sido usada por Ele para conseguir entregar essa obra do pastor Bulhon, o Terceiro Milênio, e alcançar esse coração. Amém. Então, eu estava 24 horas tendo um encontro, e ela me deu esse livro. Se vocês lerem esse livro, vocês vão entender o que eu estou falando. Mas é um livro que ele fala muito sobre o livro de Daniel. O livro de Daniel é um livro que conta a história do mundo. É um sonho do Nabucodonosor, e ele sonha com os reinos da terra. Só que ele sonhou isso há muito tempo atrás. E essa profecia se cumpriu. A Babilônia, a Medopérsia, a Grécia, Roma, a divisão dos países da Europa, e o sonho termina nessa divisão e com a pedra que vem. Só que quando eu li isso, eu falei, engraçado, isso é uma coisa que a história explica, e a Bíblia já tinha escrito isso. Então, é como se um grande puzzle, sabe aquele quebra-cabeça? Eu tinha todos aqueles pedacinhos separados, e de uma hora para outra, lendo aquele livro, juntou. E eu falei, bom, eu tenho que estudar a Bíblia. Agora eu vou ter que estudar, porque eu quero comprovar. E o meu pastor, que está aqui, o pastor Axel, ele deve ter sofrido muito comigo, porque eu tinha uma briga, né? Que eu fugia de Deus e buscava Deus, e as tradições são alguma coisa muito forte dentro de nós. A tradição que você nasceu, porque na realidade você pertence a uma religião porque você nasceu nela, a uma denominação.
E é muito difícil você, às vezes, mudar. Mas Deus, Ele vai atuando devagarinho, e eu fui estudando a Bíblia. A Bíblia hoje é uma lâmpada para os meus pés, é a luz para os meus caminhos. É como se eu tivesse um manual de sobrevivência, e lá eu encontro as respostas. Se você lê a Bíblia assim, sem ninguém te explicando, é mais difícil. Mas quando você tem alguém que te explique, principalmente alguém que tem o estudo de história e de teologia, você vai perceber que é uma carta de amor que Deus deixou para o homem. E aqui é uma frase, vejam bem, é uma frase que Jesus disse em Mateus 6,33, Mateus que escreveu o que Jesus disse, ele fala para nós não nos inquietarmos com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o próprio mal. Quando eu leio a Bíblia, eu penso assim, engraçado, o Ranceli, que foi o grande estudioso do estresse, ele fala isso, na fase de alerta e na fase de resistência. E Jesus escreveu isso, Jesus falou isso. O que ele fala? Vocês vão ter o mal no dia, não vão? Esse é o mal, essa é a fase de estresse, é a fase de alerta, que vocês precisam para vocês criarem coisas, escreverem livros, fugir, se livrar de alguma coisa, mas não se preocupe com o dia de amanhã, porque senão você entra na fase de resistência do estresse. Então, a Bíblia, para mim, é um livro de psicologia, de medicina, de sociologia, de paz, de história. Não é só uma lenda. Às vezes, no Discovery, passa assim, que Jesus, junto com 12 discípulos, resolveram criar o cristianismo. Impressionante, né? Eu acho que Jesus, se ele for considerado como um empresário, ele foi um péssimo empresário. Ele tinha 12 discípulos. Um traiu, um negou, os outros fugiram. Só João ficou ao pé da cruz. Que empresa é essa? Não é? Mas hoje a gente divide o tempo em antes de Cristo e depois de Cristo. Tem alguma coisa nesse livro que muda o coração das pessoas. E eu aprendi isso. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os teus pensamentos. E aí eu estudei a Bíblia com a Maria Cecília. Ela está em Maringá, talvez assistindo. Mas ela me ensinou a Bíblia. E ela, coitada da Cecília, ela sofria muito me ensinando a Bíblia, porque eu brigava com ela. Eu falava, não é assim, é assado. Ai, coitada da Cecília. Mas com uma paciência tão grande. E toda vez que eu tinha alguma dúvida, o pastor Axel, que era o pastor na época, era impressionante isso. Eu tinha uma dúvida cruel. Sabe aquela dúvida cruel que nem a Maria Cecília conseguia resolver? E o pastor Axel aparecia e me explicava. E aí eu fui aprendendo que eu teria um coração novo, um espírito novo. E ele tirou dentro de mim um coração de carne e o coração de pedra. E colocou um coração de carne, à semelhança, ou pelo menos na tentativa de ser semelhante a Cristo Jesus, num processo de santificação. Não que sejamos santos. Há um erro nisso na Bíblia. As pessoas, não na Bíblia, na vida das pessoas. Não existe santo. Quando você estuda a Bíblia, você vai perceber que não tem santo. Todos nós somos pessoas em progresso. Nós cometemos enganos. Todos nós. Não tem uma pessoa perfeita. Mas Deus, ele está lá para fazer essa transformação e dar paz ao homem. Por isso que ele decidiu que seríamos salvos. Salvos do quê? Salvos da morte. Porque a morte é o que ocupa a nossa vida. Todos nós temos essa espada em cima da nossa cabeça. Você pode morrer aqui, você dorme em Cristo. E quando ele voltar, vai ter uma trombeta, que eu não sei direito como é isso, porque é simbólico. Mas os mortos em Cristo ressuscitam e os vivos sobem com ele. Isso é uma coisa linda. E aí eu tomei a decisão do batismo. Eu já era batizada, eu me batizei bebê, quando eu era pequenininha. Meus pais, pela graça de Deus, me criaram no catolicismo, que tem ética, tem cuidado com as crianças e tudo. Mas o pastor Axel, ele me batizou. Com toda a paciência do mundo. Eu lembro quando ele foi na minha casa me visitar e eu continuei fazendo perguntas e perguntas. Ele não respondeu nenhumas e aceitou me batizar.
O senhor é um pastor muito querido, pastor Axel. Eu não sei como o senhor me aguentou. Obrigada, pastor. A gente aguenta muita coisa, Maria José. O senhor quer falar? Deixa eu dizer uma coisa, eu não posso deixar de falar uma coisa para você. Falei tanta coisa e uma porção de coisas não falei, então vai ter que ouvir agora. Bem-aventurados os que ouvem, os que leem e os que guardam o que está escrito na palavra de Deus. Amém. Que Deus abençoe muitíssimo e muito obrigado por isso aqui. Então, e esse livro, vocês vão encontrar frases que eram do pastor Axel, frases do Ronaldo, frases do Elias Brenha, do Leandro Quadros, da lição da Escola Sabatina, mas eu não plagiei, eu só fui pondo tudo dentro da minha cabeça e foi ficando. E foi muito bom, porque agora eu posso dividir com vocês. E essa verdade, a verdade que liberta, e se você se libertar, você será livre. Uma outra coisa é assim, a gente tem que agradecer por tudo que Deus nos dá. E nesse momento eu quero fazer um agradecimento muito, muito, muito especial para o meu pai e para a minha mãe. Toda vez que eu leio, a minha mãe lê essa... Ela já ganhou o livro e ela já leu e ela gostou. Mas mãe sabe como é, né? A gente não pode considerar muito. Mas eu escrevi assim: queridos pai e mãe, com carinho entrego a vocês este livro. Deus é o doador da vida, mas usou vocês nesta terra como instrumentos dele para cuidarem de mim. E eu agradeço. E a senhora está chorando, mãe? Mãe. Mas o meu pai agora também. Obrigado. Os queridos aqui. Os meus queridinhos. Pai e mãe é uma coisa muito séria, sabe? Na Bíblia tem um mandamento que fala assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. É condicional. E não é barganha, eu vou cuidar que senão me perco. Não é assim, não. É natural, né? É natural. Então, isso é natural. Uma outra coisa que eu gostaria de falar, né? Esse é o Salmo. Mas é assim, os meus queridos, meu pai e minha mãe, e também a minha querida irmã. Minha irmã, ela une o passado e une o futuro. Irmão é uma coisa muito importante. A gente viveu perdas juntas, ganhos, dificuldades, mas ela é minha ponte. Bom, quando eu fiz medicina, eu sempre fui muito dedicada. Eu sou, assim, obsessiva, vocês podem perceber. Então, uma aluna, assim, muito dedicada, tudo arrumadinho. E eu fui uma boa residente, muito boa. Fiz no Heliópolis e me dedicava muito. Os professores queriam que eu continuasse lá como residente. E quando estava para ser R3, que eu gostaria de fazer cirurgia geral, continuar lá, eu não passei, quer dizer, eu passei na prova em primeiro lugar. Primeiro lugar, eram vários concorrentes. Mas eu fui bloqueada na entrevista. Vocês podem imaginar por quê? Por ser mulher. Por ser mulher. Mulher dá trabalho, engravida. Não aconteceu nada disso. Eu não tive filho, não casei, trabalhei. Enfim, os profetas, homens, são demais. Mas eu não passei, eu fiquei muito triste, Hoje eu entendo isso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus já tinha visto que não era para ficar lá. Eu fiquei brava, e normalmente às vezes você perde alguma coisa, e você fica bravo. Eu queria tanto, por que Deus fez isso? Deus não fez nada. Nós sabemos que eles cooperam. E aí o que aconteceu foi o seguinte, foi a questão da gente superar as forças, porque eu fui pensando o que eu ia fazer. E um professor meu do Hospital Heliópolis, ele falou: eu não me conformo que você não entrou.
Você muito dedicada, como que você não entrou? Eu vou arranjar um estágio para você. E esse estágio vai ser um estágio com a professora Angelita Gama. Mas a doutora Angelita? Eu tinha visto a doutora no congresso e eu tinha ficado assim, né? Nossa, que mulher bonita. Isso em 1981. Em 1982, eu comecei a fazer um estágio com a doutora Angelita e com o doutor Gama. E eu dedico a eles esse livro também, por quê? Porque a gente aprende a escrever com professores. E quando eu fiz a minha tese, eu lembro dos dois. Domingo à tarde, sábado à tarde, às vezes durante a semana, corrigindo minha tese, riscando minha tese, arrumando. E aí eu aprendi a voar como a águia, igual eles me ensinaram a voar. Que eu saí de um patamar baixinho e voei. Voei com meus queridos, os meus amados, doutora Angelita e doutor Gama. Vamos cantar então o poder do amor, que é o amor de Deus que faz isso. Minha mãe profissional. Ah, doutora, quer falar? Gama e eu, dentro das nossas atividades de ensinar um pouco e trabalhar muito, tivemos a Maria José, uma discípula, não uma discípula só de medicina, mas uma discípula que virou agora nossa professora. E é incrível como Deus realmente é genial. Como é que fez pessoas tão diferentes, como diz aí, pessoas diferentíssimas, e nós somos diferentes, Maria José. Praticamos pouco a religião, mas ela já aprendeu conosco, que Deus está aqui. Isso foi nós que ensinamos a Maria José desde que ela começou conosco. A gente vai pouco à igreja, ou mesmo nem vai, mas Deus está aqui. E conosco a Maria José transmitiu tudo o que aprendeu. Transmite no dia a dia, no seu comportamento, a Maria José é extraordinária. Obrigado, Maria José. Obrigada, doutora. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Esse amor tão maravilhoso, que realmente a doutora Angelita falou uma coisa certa. Deus usa os dois muito, porque esse mundo cheio de doenças, pessoas com tumores e as doenças cada vez mais frequentes, e eles operam, e operam com todo amor, carinho, muitas vezes sem cobrar nada, e realmente eles têm Deus aqui cuidando. Deus tem uma ação e uma obra para cada pessoa fazer, mas a gente, quando encontra Jesus, é assim. Encontra que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por meio dEle. Graça é um presente que Deus nos deu por meio de Jesus. E porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E nas minhas dúvidas que eu sempre tive, eu escrevi esse capítulo da justificação pela fé, que é o que você encontra em Cristo Jesus. E o outro capítulo, que é o capítulo 3, que eu confesso para vocês que é o capítulo que eu mais gosto, que fala das vestes, e é a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, acho que todos conhecem, né? O bom filho a casa torna. É um ditado frequente, mas esse ditado não está na Bíblia. Mas é um filho que vai embora e depois ele volta sem emprego,
comendo comida de porcos, sujo. E quando ele volta para Deus, Deus, em momento algum, faz o que o ser humano faria. O que o ser humano faria quando o filho volta? Ah, voltou, né? Agora, né? Se arrependeu? Então tá bom, agora vamos... O que o Deus fez? O filho pródigo não sabia que seu pai o vestiria com o próprio manto, livrando-o de ser visto pelos outros com as vestes sujas, como Deus faz conosco, que nos cobre com o manto de Deus. Não esperava que fosse colocado um anel, que representa a aliança que Deus quer ter com os filhos, e muito menos que fosse calçado com sandálias novas, para que andasse pelos caminhos certos e usasse seus dons para a casa do Pai. Deus vai sempre sussurrando com uma voz que é uma voz doce, é uma voz suave. E foi assim que Ele falou comigo. Deus, Ele não nos acusa nunca. Ele é um Pai amoroso que segura na mão e levanta, mesmo quando nós caímos. Deus, Ele não vem como um terremoto. Ele não vem com barganha. Ele não fala, você me dá dinheiro e você vai ter um emprego. Isso é outra apropriação do ser humano. Deus, Ele não quer nada, mas Ele fala conosco com uma voz mansa e suave, que foi a voz que falou comigo, eu ouvi, reconheci. E é tão bom isso. Serena, tranquila é a voz do meu Salvador. Calma, mansa, serena, tranquila é a voz que me chama. Amável e sim responder ao chamado incansável, pois calma, mansa, serena, tranquila é a voz do querido Jesus. E a sua voz não vai estar no forte vento, no terremoto ou no fogo intenso, mas na tranquila brisa sussurrar. Eu sei que ali a voz de Deus está, pois calma, mansa, serena, tranquila é a voz do meu Salvador. Serena, tranquila é a voz que me chama com amor. Devo atender ao convite amável e sim responder ao chamado incansável, pois calma, mansa, serena, tranquila é a voz
tudo querido Jesus. Amém. Eu ouvi e eu respondi. Nesse livro também deve ter algumas frases, que são frases que eu ouço num lugar que eu vou, pelo menos uma vez por mês ou cada 2 meses, onde eu assisto palestras lindas. Palestras de filosofia, palestras com rabinos, palestra com uma pessoa que eu acho que nós temos 10% do cérebro, né? Mas eu acho que essa pessoa que eu vou entregar o livro, ele tem 15%. Porque a cabeça dele não para. Ele não para de ter ideias. Uma vez ele foi submetido a uma anestesia, e eu falei para o anestesista, toma cuidado com essa cabeça, porque ele tem uma mente brilhante. E muitas coisas que estão escritas aqui, pode ser que ele identifique. É o José Carlos Moreira, junto com a Maria Diva, sua esposa. O Brasil Manfrim, que é da igreja daqui agora, né? Está frequentando aqui. E o meu José. Não sei o que falar. Eu não sei bem o que falar. Eu sei que uma vez na Getúlio Vargas, São Paulo, onde eu tenho o privilégio de ter umas aulas, apareceu essa moça aqui, fazendo um programa lá, maravilhoso e não sei o quê, que é uma médica famosíssima, queridíssima, do consultório da doutora Angelita do Gama, que eu conheço há mais de 40 anos, e ela se empolgou para trazer toda essa riqueza que tem para o meio empresarial. Então, a ida dela nesses encontros lá está deixando empresas que a gente chama, empresas que podem contribuir para a sociedade, para fazer a sociedade melhor, de várias áreas, todas as áreas, cimento, siderurgia, o que for, tudo, melhor com os testemunhos da Maria José, porque ela está cuidando da inteireza das pessoas. Então, executivos todos, quando a gente fala, doutor Maria José está aí na reunião, já ficam completamente tocados por isso. Agora eu entendo melhor, porque tem uma missão aí que eu estou muito emocionado. Muito obrigado. O José Carlos, foram os fios invisíveis também que nos uniram. Porque o José, ele me viu no estacionamento da GV, perguntou o que eu estava fazendo e falou assim, você está fazendo GV, né? Uhum. Aí encontrou de novo, você está fazendo psicossomática, né? E aí encontrou comigo de novo, eu falei, agora eu estou trabalhando no Centro Adventista de Nova Friburgo. Então vem para cá. E aí foi assim que tudo começou com o José. E a gente teve o privilégio do Nélio conseguir parar de fumar lá no Caves. Né? O Nélio conseguiu largar o cigarro no Centro Adventista de Vida Saudável, que agora não tem mais, mas tem os outros, né? Tem os outros centros aqui nossos. Bom, eu estava falando para vocês sobre adoração, né? Então, a gente está quase terminando, para vocês não cansarem, mas quando eu entrei aqui na igreja, eu senti que era um lugar de adoração. Nós temos o gene para adorar. Eu escrevo isso no livro. O ser humano necessita adorar, foi feito para adorar. E isso se deturpou. Adora-se qualquer coisa que satisfaça o vazio interior. Como nunca termina, você troca o foco de adoração. Hoje é difícil mesmo. As pessoas adoram tantas coisas, né? Time, jogador, e esquece Deus. Deixa Deus para o momento que, quando eu precisar. Não é assim. Deus gosta de ser adorado, mas não se preocupem, Ele não vai castigar por causa disso. Ele não castiga. Deus não é o responsável pelo mal. Ele tolera o mal ao nosso lado. Deus não criou o mal. Jesus venceu a morte, que é a maior intrusa e a pior coisa que pode acontecer, e a representação do mal. Jesus venceu isso. E Ele quer isso, que amarás o teu Deus de todo o coração, de toda a alma, todo o entendimento. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Isso aqui, se tivesse, acho que não teria tanta briga no mundo. E uma coisa que eu falo, Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Os adventistas, eles proclamam a segunda vinda de Cristo. O nosso nome diz isto, Adventistas do sétimo dia. Nós falamos que Jesus vai voltar. E nós guardamos o sábado porque a gente considera Deus como Criador. As pessoas às vezes acham que somos ignorantes em relação à evolução. Nós aceitamos a microevolução. A gente aceita que tem adaptação, mas a macroevolução, de que eu vim de um coacervado, não dá. Porque isso até, teoricamente e cientificamente, não é possível o mais vir do menos. Então, a microevolução nós aceitamos, mas a macroevolução não. Então, eu aceito que Deus me fez. Eu acho que é muito mais fácil para Ele criar, porque Ele vai nos recriar. E quando que Ele recria? Na segunda vinda de Cristo. E isso que está escrito em toda a Bíblia, tem 300 passagens, mais ou menos, né, pastor, que falam da segunda vinda de Cristo. São muitas. Ele veio a primeira vez. Todos os milagres que aconteceram, que a gente lê no Antigo Testamento, o Mar Vermelho que se abre, isso é comprovado hoje. É comprovado na arqueologia. E ele virá. Quando os discípulos perguntam para ele, quando que essas coisas vão acontecer? Em Mateus 24 está escrito assim, vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas ainda não é o fim. E aí ele fala, quando essas coisas ficarem como o trabalho de parto, como que é o trabalho de parto? Cada vez a dor mais forte e cada vez mais perto. Aí está chegando o fim. E eles falam, mas quando que isso vai acontecer? Ele fala, nem o filho, nem os anjos sabem. Ninguém pode marcar a data. Vocês guardem isso. Quando sai na revista Veja que o mundo vai acabar, não é bíblico. Pode ser de outra coisa, mas não está escrito na carta de amor de Deus. Ele fala, quando este evangelho for pregado a todos, daí virá o fim. Então, ele deixou uma mensagem para o ser humano. Virá o fim, o que é o fim? A gente vai sofrer? Eu não sei direito. Isso a gente pode estudar depois. Mas ele voltará e não vai pôr os pés na terra. Claro, se ele puser, vão matar de novo. Então, ele virá com as nuvens e todo olho verá. Como será isso? Eu não sei. Mas pela fé eu acredito nisso, porque está escrito e só falta isso para se cumprir. No dia 10 de julho, eu ouvi uma notícia na CBN, eu vou falar isso, pastor, porque eu me encantei com essa notícia. No dia 10 de julho, as empresas grandes, Google, Apple, HSBC, eles lançaram 4 satélites para lugares em que a informação não chega, que é para atingir lugares que a informação não chega. Que é naquela região da Ásia, Índia, que eles não recebem informação nenhuma, nem o Evangelho. Claro que as pessoas, eles puseram isso não para pregar o Evangelho, eles puseram provavelmente para fazer propaganda, para vender mais, enfim, um mundo capitalista. Mas esse O3B, que é o projeto, os outros 3 bilhões, é exatamente o que a Bíblia fala, exatamente o que Jesus fala, que é a janela 1040, que é o lugar onde as pessoas não recebem nenhuma informação. A pregação do Evangelho, então, ela pode acontecer em 1 segundo. Hoje, com celular, com Google, com Facebook, num instantinho as pessoas vão saber que existe um Deus que tem um controle do universo. Muitas vezes a gente pode achar que está solto, mas não. Deus, Ele cuida, porque o que aconteceu na minha vida não é uma coisa de uma pessoa desequilibrada. Ninguém fez lavagem cerebral em mim. Mas eu não preciso estatística, que quadrado, P menor que 0,05, para saber que o meu Deus é um Deus poderoso e Ele controla a vida de todas as pessoas. E quando a gente fala, nós vamos subir, que eu vou pedir depois para a Priscila cantar essa música, não é subir e que a gente vai embora, morre, larga a terra. Não. Deus, Ele quer que você seja rico, bom, poderoso, famoso, aqui nessa terra, mas que também você tenha o céu. Porque Ele promete que, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Eu lembro uma vez que eu estava no consultório com a doutora Angelita, e a doutora Angelita tem uma Bíblia do lado dela, que foi o pastor Hermano Bassi, né, que deu para a senhora. Ela tem uma Bíblia do lado dela. E tinha morrido uma pessoa muito querida da doutora Angelita, e ela falou, olha,
esse negócio, né? E aí eu citei um trecho de, acho que é 1 Coríntios, que fala: e ele enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais pranto nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E ela falou: onde está isso? Aí eu liguei para o pastor para perguntar, porque eu não lembrava. Eu falei: onde está? Eu tenho que mostrar para a doutora Angelita. Porque é uma promessa de Deus. Como que a gente vive nessa terra e com a presença da morte? O Clécio Branco, que fez muitas palestras aqui de psicologia, numa palestra ele falou assim: eu tenho a impressão que quando nós estivermos todos no céu, os anjos vão querer saber como foi viver nessa terra com a morte. Porque eles não sabem o que é isso. Vocês imaginam o que é um anjo ver o que está acontecendo nessa terra? É totalmente estranho o que acontece. Mas nós temos essa promessa, que é uma promessa maravilhosa, de ter isso, esse presente que Jesus nos deu. E está aqui. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Não se turbe o vosso coração. Isso está em João 14, 1-3. É a promessa mais linda da Bíblia. Não se turbe, não tenha medo, é isso que ele quer dizer. Credes em Deus, credes também em mim. Jesus falando: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vou lhe teria dito. Jesus não mente. Pois vou preparar-vos lugar. Jesus, ele está no santuário, preparando o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Porque o mesmo Deus descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Esse é Paulo de Tarso falando. Paulo era um perseguidor, mas Deus olhou para ele e falou: não, esse homem ele vai pregar para os gentios. Tirou Paulo. Paulo não ouviu um estudo bíblico, ele conhecia a Bíblia, mas em 3 dias ele se converteu. E ele escreve isso: com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão. É uma esperança isso, Miriam. É uma promessa a gente ver o miúdo. Você já pensou a gente ver o Murilo? Que coisa linda, nosso colega de turma que morreu, marido da minha querida Miriam. A gente morou juntas na República. E eu vou abraçar o miudinho. O miudinho tinha 2,10 metros, por isso que ele chamava miudinho. Mas eu acho que lá ele vai ser maior, porque dizem que a gente vai ter uma estatura de Cristo. Eu acho que ele vai ser maior. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, encontrar com eles nos ares. Estaremos para sempre com o Senhor. Isso não é lenda. Os anjos vão nos levar. Tem uma música do Arautos do Rei que eles falam assim: quem é esse Deus? Como me salvou? Sem eu merecer, mesmo sendo quem eu sou. Deus deixou o seu lar. Deus, eu conheço o céu. Deus conhece a cruz. E aí é uma pessoa que nunca foi numa igreja. Porque a salvação de Cristo a gente não conhece. Pensa no ladrão da cruz. Como que foi a cruz, o ladrão da cruz? O ladrão da cruz fez alguma obra boa? Não. Ele olhou para Jesus. Ele olhou para Jesus e falou assim: Senhor, eu quero estar contigo no paraíso. Jesus olhou para ele e falou assim: pois hoje eu te digo, você vai estar comigo. E o ladrão morreu. Ele não fez uma obra. E essa música do Arautos do Rei, a pessoa pergunta para o anjo: que marcas são essas na mão de Jesus? E ele fala: esse é o Deus que te salvou. E só lá na eternidade que ele vai saber tudo. Tem uma profecia bíblica que fala do milênio. É complicada essa profecia. Mas a gente vai ter 1000 anos para resolver todas as coisas que aconteceram nessa terra e entender o que aconteceu. Deus jamais deixaria cabeças como do José Carlos, doutora Angelita, doutor Gama, cada um de vocês, eu, com uma mente tão poderosa, a gente usar só 10%. Quando Jesus voltar, vai ser 100%. E por isso que eu clamo por esse Deus e por isso que eu falo por esse Deus. E a gente um dia vai subir. Nós vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu. Vamos subir.
minha Lia vendo Jesus voltar. E eu vou estar junto. E nós todos. Há muito tempo tenho ouvido a promessa de que virás para resgatar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo vai passar eterno, só é Deus. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Mesmo que todos os amigos se afastem e que eu seja perseguida em meu viver, tua presença em minha vida é o que importa. Tenho a certeza de que não vou perecer. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Já posso ver o lar que me espera. Já posso contemplar o seu olhar. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Me leva para o céu, vamos subir.
Amém. E para um mundo onde a gente vai subir aplaudindo, a gente vai ter momentos gostosos que a gente sente a atmosfera do céu. Eu sinto a atmosfera do céu aos sábados quando eu venho aqui. Vocês estão convidados para vir todas as vezes que vocês quiserem, ou se quiserem estudar a Bíblia comigo. As perguntas e as respostas não terminarão, pois a vida é dinâmica e linda, e com Deus mais maravilhosa. O poder divino está disponível. Jesus une o céu à terra. E que Ele seja o nosso guia hoje e sempre. Eu vou chamar o pastor agora para ele fazer sua oração final. E eu agradeço muito a presença de vocês, o carinho. E eu posso dizer para vocês que a vida é muito boa com Deus. Eu acho que Maria José merece uma salva de palmas, não merece? Para a honra e glória de Deus. Essa semana eu almocei com a Maria José e eu fiz uma pergunta para ela. Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, viu, Maria José? Não teve, né, pastor? Nós não seguimos nada. A Hebe preparou tudo, eu não segui nada do roteiro. Isso não me deixa nem um pouco preocupado. E eu disse assim, qual a sua expectativa, Maria José, para esse encontro? Ela disse, pastor, eu estou esperando umas 50 pessoas. Olha aí, Maria José, 50 pessoas. Esse é o povo que te abraça. Essa é a igreja que te ama, seus amigos, sua família. E eu fiquei muito feliz com as últimas palavras desse livro, que são exatamente aquelas que estão ali. Que Deus seja o nosso guia hoje e sempre, e que possamos ser seus representantes nessa terra e luz para o mundo. Há lugares onde a gente não consegue chegar. Mas um livro como esse chega. Não é? E eu queria nesse momento, até como um momento de gratidão a Deus, eu queria dedicar esse livro. Ela fez tantas dedicações especiais, não é? Mas eu quero dedicar esse livro a Deus. Porque quantas pessoas gostariam de ter o privilégio de conhecer a Maria José pessoalmente? Ou de ter tido ao longo da vida a oportunidade de terem pelo menos 5 minutos com a Maria José? Porque eu acho que ela não usa só 10 nem 15, ela usa muito mais esse cérebro. A Maria José é uma pessoa que com certeza Deus escolheu de maneira muito especial. E aonde a Maria José passa, ela deixa uma luz especial. E eu sei que ela não pode estar em todos os lugares, ela não é onipresente, só Deus. Mas ela vai chegar em lugares aonde as pessoas sequer vão saber quem é a Maria José, a não ser entender a vida dela através daquilo que está aqui dentro. Então, Maria José, como seu pastor, eu quero agradecer a Deus e quero dizer que eu tenho um orgulho muito santo de tê-la como membro da nossa comunidade. Você faz a diferença aqui, pode ter certeza. E a diferença é nítida em tudo aquilo que as pessoas dizem a seu respeito. E quanto mais, e que Deus lhe dê muitos anos de vida, e que esses anos continuem sendo usados para a honra e glória do seu nome. Eu quero então convidar você a fechar os olhos. Eu queria então fazer uma oração especial agradecendo esse momento, a sua presença e sobretudo essa obra que daqui a minutos mais você poderá ter o privilégio de tê-la em suas mãos. Vamos orar. Querido Deus e Pai, que momento especial nós passamos nesse lugar, nesta tarde e noite. Momento onde reconhecemos a maneira tão especial como o Senhor cuida das pessoas,
como o Senhor redireciona os seus sonhos, os seus objetivos, os seus propósitos. E nós te agradecemos porque a Maria José entendeu o teu propósito e um pouco do muito que o Senhor tem dado a ela, ela tem procurado fazer pelas pessoas, pelo bem da humanidade, tem procurado fazer, Pai, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E nós te louvamos pela vida da Maria José. E nós queremos, nesta hora tão especial, dedicar este livro, fruto de uma vida, de uma experiência, de um encontro com o Senhor, para que esse livro possa atingir todos os objetivos e propósitos pelo qual ele foi escrito. Propósitos esses que o Senhor colocou no coração da doutora Maria José. Pai querido, nós queremos unicamente que através desse livro os teus propósitos continuem sendo feitos e realizados na vida de centenas e milhares de pessoas. Obrigado pela presença de todas essas pessoas conosco nessa tarde. Que a tua bênção esteja sobre a vida deles também. São pessoas muito especiais, pessoas muito importantes aos teus olhos. Que essas pessoas também, cada dia mais, compreendam o propósito pelo qual foram colocados nesse mundo e sejam luzes a brilhar onde quer que estiverem. Dá-nos, Pai, na continuidade desse programa, a continuidade da tua presença entre nós. É o que nós humildemente te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada a presença de todos. Eu saí do roteiro e eu vou pedir desculpa para vocês, mas eu vou entregar o livro para mais uma pessoa. É uma pessoa extremamente importante para mim. O professor Belisário, ele está aqui e eu gostaria de entregar um livro. Muitas pessoas daqui conhecem. Ele é um psicólogo maravilhoso que ajuda muito as pessoas. E ele estava no roteiro, mas eu não sabia se ele vinha. Eu não consegui colocar na hora da oração. Obrigada. Depois eu vou escrever a dedicatória. Esse aqui. O doutor Belisário, muitas vezes... Psicólogo não fala, ouve. Eu te amo. Um abraço. O doutor Belisário é assim, sabe? Uma vez eu fui conversar com ele no consultório, ele é como um guru, ele dá conselhos para a gente. E eu falei para o doutor Belisário assim, doutor Belisário, eu não sei se eu fui burra ou ingênua. Ele falou assim, eu fico com a primeira hipótese. Esse é o doutor Belisário. Obrigada por vocês terem vindo. Agora, eu gostaria de recebê-los lá embaixo, tem um coquetel, nós vamos poder conversar, posso assinar os livros. E foi uma alegria a gente ter um pouquinho da atmosfera do céu aqui. Até lá.